E aí galera, tudo bom? Sejam bem-vindos ao Ponto de Vista em Portugal. Meu nome é Diva Fernandes. Então, se gostar desse vídeo, se inscreve aqui, não custa nada, é de graça. Deixe seu like, seus comentários, que eu respondo a todos eles. E ative o sininho para receber notificação de novos vídeos, ok? Então, vai lá, bater um papo gostoso. Galera, é o seguinte, aqui eu costumo falar de tudo um pouco com o pessoal que vem do Brasil. Ou se vier de outros países também, pode aproveitar. Mas assim, eu costumo falar sobre coisas práticas que tem que ser feito. Arrendar um imóvel, trabalho, escola, etc. O que tem que trazer, o que não pode deixar de trazer. As condições práticas de migrar para Portugal. Isso é o que eu costumo trazer aqui. Mas hoje eu vou falar com vocês sobre outro aspecto não menos importante do que tudo isso aí que eu já falei para vocês. Gente, eu costumo dizer assim, né? Quando tudo der certo, algo vai dar errado. Tá bom. Vamos fazer uma coisa. Faz de conta que nada deu errado. Nem aquele 1% que eu digo que dá errado. Nada deu errado. Deu tudo certinho. A pessoa chegou, arrendou, começou a trabalhar, trouxe a família, pai, mãe, filho, periquito, papagaio, todo mundo. Tá tudo de boa. Tá tudo de boa. Mas não é que daqui a pouco não tá tão de boa assim? Gente, minha exclusiva, minha experiência em sair do Brasil e vir para Portugal. Quando eu entrei no voo, no último voo que ia levantar voo, pois é, e ia sobrevoar o Atlântico, eu fiz assim, me deu uma sensação de, sabe, vida nova, mundo novo. Eu não aguentava mais. Mas isso, gente, foi a minha experiência. Nem todas as pessoas que saem do Brasil saem dessa forma, tá? Por exemplo, na época que nós saímos do Brasil, é claro que eu sonhava com Portugal, mas tipo, era muito caro, né? Era um gasto muito grande. Então eu queria ir para o Uruguai mesmo, sabe? Vamos lá para o Uruguai, vamos criar umas cabecinhas de gado lá no Uruguai, uma fazendinha e ó, tá de boa. Eu só quero sair do Brasil. Ou vamos para Argentina também, é quintal ali de casa, sabe? Rio Grande do Sul, quintal ali de casa, Argentina, Uruguai, vamos para lá. Tá de boa, eu não me importo. Eu só preciso sair do Brasil. Simples assim. Só que não, né, gente? Não dava, sabe? A situação no Uruguai, a situação na Argentina, a situação na América Latina. Eu já fiz comentários aqui em outros vídeos que eu publiquei. Aliás, o meu vídeo número 1, eu comentei a respeito disso, sabe? Que não tinha condições, porque realmente não tinha trabalho nesses lugares para nós. Ia ser muito complicado. Aí, né, pois é, nos restou o quê? Vir para Portugal. Ora, então. Então veja assim, que no meu caso, eu estava extremamente estressada. Assim, aqui, sabe? Não tinha mais condições de permanecer no Brasil, porque eu não aguentava mais, sabe? Eu cheguei no meu limite de tudo. E estava vindo para o país que eu sempre sonhei, sabe? Tipo assim, algo perfeito. Ora, vamos ter que sair do continente. E para onde nós vamos? Para Portugal, claro, porque sempre foi meu sonho. Então, para mim e também para nossa família toda, era algo assim, muito, uma felicidade muito grande, sabe? A gente estava se livrando de um problemão, porque a gente não aguentava mais o Brasil, sabe? Não aguentava mais, mesmo, sério, não aguentava. E estava vindo, enfim, para Portugal, que era um sonho de família, o nosso sonho.
Só que a gente sonhava em vir conhecer, né? Eu já disse aqui, eu nunca imaginei que nós teríamos que sair do Brasil, simplesmente largar tudo, abandonar tudo e vir pra cá. Mas, pra mim, tava bom, tava maravilhoso. Mas assim, galera, o que eu quero trazer aqui é que, mesmo conosco, tá? Que estávamos assim, digamos, realizando um sonho, tá? Realizando um sonho de muito tempo. Nós passamos por um evento que eu estou vendo hoje acontecer com brasileiros que vêm para Portugal, sabe? Eu acho que só não aconteceu com a nossa filha, porque adolescente sabe como é que é, né? Adolescente ela já chegou aqui, já fez amizade com todo mundo, já se deu muito bem, se adaptou, que foi uma maravilha. Hoje eu olho assim pra ela, é como se ela tivesse nascido em Portugal, porque ela simplesmente se desligou totalmente do Brasil, exceto uma, duas amigas de muito tempo que ela mantém contato frequente toda semana, mas fora isso ela simplesmente não sente falta. Ela, inclusive, coisas que aconteceram com ela numa idade assim, já 15 anos, ela nem lembra, sabe? Ela diz, mãe, tem coisas que eu nem lembro como era no Brasil. O tanto que ela se adaptou aqui em Portugal. Mas com a minha pessoa e com o meu marido, nós tivemos um problema. Tudo certinho, AP arrendado, trabalho tranquilo. Gente, tem uma hora que bateu o desespero. Tá entendendo? Te bate um desespero. Não é assim, não tem como explicar, sabe? Só fica assim, tu chora e quer voltar pro Brasil, sabe? Tu chora e quer voltar pro Brasil. Tu começa a pensar nas pessoas que estão lá, nos familiares, nas pessoas queridas e até no próprio país. Olhem só, né? A ligação que fica nas entranhas da pessoa, né? Tu sente saudade, te dá um desespero, te dá um pânico, tu pensa o quê? Então, quando começou o bichinho da goiaba, e aí trancou tudo, gente, eu quase surtei, sabe? Foi uma coisa assim, de outro mundo. Eu achei que ia surtar, que não ia aguentar. Eu preciso voltar pro Brasil. Brasil, meu país, meu Deus, eu preciso voltar pro Brasil. Sabe? Dá um desespero. Só que assim, ó, eu imaginei que esse evento tivesse ocorrido somente conosco, sabe? Porque o que acontece? Deu esse desespero, deu esse pânico, que demorou, eu acho que umas 2 semanas, e depois tu chega à conclusão que tu não tem como voltar, né? Não, nem foi por questão do bichinho da goiaba, né? Mas, enfim, tu veio, tu não tem como. Se tu volta, tu não vem mais. Então as coisas ficam meio complicadas, né? Filho na escola, toda aquela situação. Aí passou umas 2 semanas, mais ou menos, e eu me lembro assim que as coisas começaram a acalmar, sabe? Começou a acalmar, foi indo, e passou, sabe? Passou. Aí, porque no início a gente chega assim, né? Nervoso, né? Naquela coisa, tem que arrumar isso, tem que arrumar aquilo, tem que ver se fecha isso, tem que ver escola, tem que ver trabalho, tem que ver, tudo assim. Então, tu é cheio de preocupação. Quando tu arruma tudo isso, tu cai nessa situação. Eu não sei se é um pouco do estresse que se passa na vinda ou se é realmente um fenômeno que ocorre com as pessoas. Então, depois de 2 semanas, isso passou. Mas passou, gente. Passou. Sabe? Passou mesmo. Hoje, se vierem aqui com passagem de ida e vinda, eu tenho residência em Portugal, eu disse, queres ir no Brasil?
deixa lá quietinho. A hora que me der vontade eu vou. Eu tô bem aqui, tá de boa. Sabe? Eu não tenho esse problema, não tenho, sabe? Mesmo a TV, eu demorei um pouquinho pra me desvencilhar do noticiário do Brasil, sabe? Eu ficava em casa por algum motivo e aí eu ficava assistindo o noticiário do Brasil. Hoje não, hoje eu vejo noticiário de Portugal, da Europa, União Europeia, enfim. E passou, sabe? Passou. Eu consigo, assim, analisar de forma crítica e isenta, assim, como está o Brasil, coisas que eu fico sabendo, assim, que claro que até nas TVs aqui de Portugal acaba passando determinadas coisas. Então, sumiu. Mas o que eu tenho percebido com pessoas que estão chegando do Brasil e que a gente tem contato é que esse fenômeno acontece com outras pessoas. Não é que esteja acontecendo, acontece com as outras pessoas também. Não foi algo que aconteceu somente conosco. Compreende? É algo que acontece com as pessoas. As pessoas passam por esse processo. E muitas dessas pessoas, quando entram nesse processo, elas acham que isso não vai acabar, que é irreversível. E acabam voltando para o Brasil, sabe? E às vezes até famílias podem, enfim, terminar por causa disso. E não tem como julgar, porque, mas se tu gosta do teu marido, tu vai ficar ao lado dele. Gente, é uma coisa, é um sentimento muito forte, sabe? Eu não critico e eu entendo muito bem o que certas pessoas passam. Mulheres, homens, enfim, até filhos, né, adolescentes que possam passar. Não foi o caso da minha, mas pode acontecer. Então, assim, eu não critico e eu queria, assim, com esse vídeo, passar para essas pessoas que estão aqui em Portugal ou pessoas que estão no Brasil e virão para Portugal, que sim, isso pode acontecer, sabe? Pode dar esse pânico, assim, essa coisa, sabe, desesperadora, assim, no início, né? Não tem nada a ver com o país que a gente está, simplesmente um fenômeno que acontece, mas que passa, sabe? Isso passa. Eu acho que é um acúmulo de estresse mesmo, sabe? Então, dizer que passa e que tem que se manter perseverante, sabe? Não estou aqui falando de providências técnicas, logísticas, de arrendamento. Não, tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, mas chega no momento em que parece que a gente entra... Opa! Já falei aqui uma vez, e até algumas pessoas me criticaram, como se eu considerasse isso algo assim, muito favorável, mas eu não considero favorável, que é o caso de brasileiros nunca, a maioria, principalmente as pessoas que estão vindo hoje para Portugal, que são pessoas de classe média baixa, que são trabalhadores, que vêm para trabalhar, que essas pessoas, elas nunca imaginaram sair do Brasil. Que eu até comentei, que não fala inglês. E as pessoas, e porque não precisa falar inglês? As pessoas, nossa, mas todo mundo tem que falar inglês? É claro que todo mundo tem que falar inglês. Mas o brasileiro, ele não tem esse hábito, sabe? É como se a gente fosse criado numa bolha, assim, sabe? Criados. Que horror. É como se o brasileiro fosse mantido numa bolha, sabe? O acesso, por exemplo, para aprender inglês é super limitado, é caro. Então as pessoas passam a vida toda naquela situação assim, uma zona de conforto, sabe? Porque tá ali no Brasil, é o Brasil. E isso eu não acho positivo. Eu falei em outro vídeo sobre isso, mas não com aquela sensação de que isso fosse positivo. Não, eu não acho isso positivo. Porque, por exemplo, aqui em Portugal, os portugueses estão acostumados a viajar para outros países. É a União Europeia. Tudo bem que seja União Europeia, mas são países diferentes, né? O pessoal daqui vai para França, vai para Espanha, França, Alemanha. Então o pessoal aqui se movimenta muito. De um jeito ou de outro, são culturas diferentes. Isso é muito bom. Então eu acho que para o português é até meio estranho ouvir esse tipo de relato, né? Entender esse tipo de relato. Porque realmente os portugueses estão acostumados com isso.
Isso é muito bom, gente. É isso que enriquece a pessoa, enriquece o ser humano enquanto cidadão, enquanto ser humano mesmo. Mas no Brasil isso é muito complicado, porque as pessoas, elas normalmente elas moram num lugar, elas se casam com algum conhecido, alguém do próprio bairro, vão morar junto da mãe ou junto de outro alguém. Nas redondezas ficam os parentes muito próximos. Então, as pessoas criam os seus núcleos familiares e ficam nesses núcleos familiares, sabe? Os primos se criando com primos, aquela coisa toda. Só que assim não existe essa questão de, vou viajar, alguém tá morando em outro país, ou alguém tá... Não, sabe? Isso não rola muito, assim. Isso realmente são... Se a gente considerar classe média alta, aí sim, aí já é uma coisa mais tranquila. Mas com essas pessoas, os trabalhadores que estão realmente vindo para trabalhar aqui em Portugal, isso aí não rola. Então aí quando acontece, realmente dá um surto na cabeça da pessoa. Eu mesma jamais, eu sempre quis conhecer, né? Minha família conhece a Europa, já passaram por toda a Europa, conhecem, mas é aquela coisa assim, um mês, 15 dias, viajando pela Europa, volta pra casa, sabe? E especificamente eu, não tinha realmente nem isso feito, né? Nem viajado pela Europa. Mas então, o que eu quero dizer é que no final de tudo isso, no final do arco-íris, e nem tão final assim, uma semana, 2, isso passa. E eu quero, assim, aconselhar. Como que passa? Isso passa na medida que a gente sai de dentro da nossa casa, que a gente perde o medo, que a gente vai pra rua, que a gente vai na padaria, que a gente vai no talho, no açougue, sabe? Começa a conversar com as pessoas, começa a conversar com os portugueses, começa a viver Portugal, começa a sentir a atmosfera daqui, que você vai ver que isso vai passar mais rápido. Não vai ficar essa sensação ruim de desespero de querer voltar para o Brasil. Isso passa, eu garanto. Tá? Então imagina, eu que queria tanto estar aqui, tive esse tipo de sentimento, pessoas que nunca imaginaram esse tipo de coisa, sabe? Dá curto-circuito. Não adianta. Gente, era isso por hoje, sabe? Eu sei de muitos brasileiros que estão vindo e sei de muitas situações parecidas com essa, certo? Então eu queria deixar essa palavra, assim, que isso passa, sabe? É algo que a gente realmente não tem o hábito no Brasil, de viajar para outros países, de morar em outros países. Mas isso passa, a gente se adapta. E aqui em Portugal eu digo que é bem mais fácil que em qualquer outro lugar do mundo. Eu acho que é mais fácil se eu tivesse ido morar no Uruguai para criar umas cabecinhas de gado lá. Tá bom? Então, um ótimo final de semana a todos. Beijinhos e até a próxima.